A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AIG 1318 37 300, e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300, e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado
ultrapassa R$ 1 bilhão para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos neste momento ao vivo, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live, e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente de Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para a gente dar introdução aos nossos sorteios. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra. Ao @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar no corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Glórias e aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo.
Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, viva, Espírito, e vivifica cada aliança, cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Glórias e aleluia, meu muitíssimo amém. Vamos agora sortear uma oração e lembrando a todos vocês que as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz. Em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte deste rebanho, para que o Espírito Santo do nosso Senhor possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Nossa, glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Filipenses, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 3 do livro de Filipenses. Capítulo 3 do livro de Filipenses contém 21 versículos. Exortação referente à alegria santa. Do 1º ao 4º versículo. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança pura vós outros que escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos glorificamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Glórias ao nosso Senhor. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos.
Capítulo 12 do livro de Apocalipse. Capítulo 12 do livro de Apocalipse contém 18 versículos, que diz assim: a mulher e o dragão. Do 1º ao 4º versículo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés de uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, gritou com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Amém. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Cancelado, está repreendido, em nome santo do Senhor Jesus. Livro de Marcos, 16 capítulo. Capítulo 4 do livro de Marcos. Capítulo 4 do livro de Marcos contém 41 versículos. A parábola do semeador, do 1º ao 4º versículo. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhe ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Livro de João, 21 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de João. Capítulo 11 do livro de João. Capítulo 11. Vamos ver. Contém 46 versículos. A ressurreição de Lázaro, do 1º ao 4º versículo. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória do Senhor Deus, a fim de que o Filho do Senhor Deus seja por ela glorificado. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. O livro é 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Capítulo do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3 contém 18 versículos. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses, do 1º ao 4º versículo. Finalmente, irmão,
Orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confianças em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 51. Oferta de número 51. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oferta de número 51. Muita atenção nessa nova proposta multimilionária para os verdadeiros líderes, ministérios, igrejas e amigos do Senhor Jesus, do Senhor Deus. A proposta é de 120 milhões de reais. E para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta, disponível em nossos canais. E também para concorrer ao prêmio, você precisa passar pelo foco dos 12 livros que nós temos separado na Bíblia Sagrada. Basta não estar adulterando a nenhum dos 12 focos presentes na mensagem. E após passar nos 12 focos dos 12 livros, e você ser examinado nos 12 livros da Bíblia Sagrada, que nós selecionamos, e não estiver adulterando nada nesses 12 livros da Bíblia Sagrada, você vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. Lembrando, sempre a todos vocês, que adulterar um único foco desses 12 livros da Bíblia Sagrada é o suficiente para a igreja toda ser condenada, tanto os que dizem ser dela ou que ela é sua. Então, muita atenção nos 12 livros, com os 12 focos, que pode mudar a sua vida, tanto financeira quanto espiritual. O vídeo com as informações completas está disponível em nossos canais com o título A Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 7. Oração de número 7. Gratidão pela presença de todos. Oração de número 7. Santíssimo Senhor, Deus dos exércitos, que através da ministração da tua palavra nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, essas vidas que estão juntas conosco em um só Espírito, sejam renovadas e recebam a poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada para os rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que, por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus
para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos números dos rebanhos. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. O capítulo é capítulo 7 do livro de Miqueias. Capítulo 7 do livro de Miqueias. Contém 20 versículos. A corrupção moral de Israel. Ai de mim, porque estou com quanto são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima, não há cachos de uvas para chupar, nem figos temporões que a minha alma deseja. Pereceu da terra os piedosos, e não há entre os homens um só que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e a fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos estes juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto e pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e de número 12, par. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Sorteio dos capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 13 do livro de 1 Samuel. Capítulo 13 do livro de 1 Samuel contém 23 versículos. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miemas e na região montanhosa de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu-se o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ouviram, pelo que Saul fez trocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouça isso, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso dos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. O livro é Efésios, 6 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Efésios. Capítulo 1 do livro de Efésios. Contém 23 versículos, que diz assim: Paulo ora pelos santos, do 15º ao 18º versículo.
Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Senhor Deus de nosso Senhor Jesus o Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando-os do vosso coração para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Glórias, aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Livro de Colossenses, 4 capítulo. Livro de Colossenses. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos, do 1º ao 4º versículo. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que o Senhor Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Glórias ao nosso Senhor. O livro é livro de Tito, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. O capítulo é o capítulo 2. Respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Contra as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinhos, e sejam mestras do bem, a fim de instruírem os jovens recém-casados a amarem ao seu marido e a seus filhos. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais oferecem, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 42. Oferta de número 42. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 42. Muita atenção, nós afirmamos que a Bíblia Sagrada é o único segmento de fé espiritual que não permite fábula, teologias, pensamento, imaginações, sonho ou qualquer outra coisa que venha do ser humano ou de livros seculares que esteja fora da Bíblia Sagrada, para o ser humano trabalhar nos ministérios do Senhor Jesus ou Cristo. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que a nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora sortear mais uma oração, e lembrando a todos vocês que as nossas orações são todas numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Vamos sortear a oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito nessa sua igreja virtual, @IG131837300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada em o nome santíssimo do nosso Senhor
e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Escolha um número agora de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Gratidão. E lembrando para todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo lhe conceda um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. O livro é Filemão, um capítulo. Filemão, um capítulo. O livro de Filemão contém 25 versículos. Do 4º ao 7º. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus o Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Glórias ao nosso Senhor. Não se esqueça de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração e para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Livro de Ageu, 2 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos, que diz assim: a glória do segundo templo, do 1º ao 4º versículo. No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é como nada aos vossos olhos? Ora, pois sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Vamos a mais um livro. O livro é 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo contém 26 versículos. Os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo, do 1º ao 4º versículo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouvistes através de muitos testemunhos, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Sorteio do capítulo 2 do livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos. A resposta do Senhor, do 1º ao 4º versículo. Por-me-ei na minha torre de vigia, lorcar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Senhor Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para quem o passar lê até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tarda, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Lamentações, 5 capítulos. O capítulo é do livro de Lamentações, capítulo 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Os sofrimentos do cerco. Como se escreveu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados, por objeto de barro, obra das mãos de olheiro. Até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruz no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede no céu da boca. Os membros pedem pão e ninguém os lhe dá. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que as nossas orações são todas numeradas, como as orações do livro de Salmos, orações de número 4. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua palavra, dessa sua igreja, sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo o mal sai agora pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. O livro é Daniel, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Daniel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 6 do livro de Daniel. Capítulo 6 do livro de Daniel contém 28 versículos. Daniel na cova dos leões, do 1º ao 4º versículo. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino
a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu deste presidente e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Neemias, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 4 do livro de Neemias. Capítulo 4 do livro de Neemias contém 23 versículos. A defesa contra os adversários, do 1º ao 4º versículo. Tendo Sambalá ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permita-se-lhes a isto: sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias e a Nomita, e disse: ainda que edifique vinho, uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e fazes que sejam despojo numa terra de cativeiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Glórias a Deus, ao Senhor Deus. Livro de Jó, 42 capítulos. Vamos ao sorteio. O capítulo do livro de Jó. Capítulo 8 do livro de Jó. Capítulo 8 do livro de Jó contém 17 versículos. Os judeus são autorizados a resistir, do 1º ao 4º versículo. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais de Esther perante o rei e se lançou aos pés e, com lágrimas, lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, a Agagita e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estabeleceu o rei para Esther, certo de que de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro de 3 João contém 15 versículos. Demétrio, o ambicioso, Deótrefes, o ambicioso, e Demétrio, fiel santo. Do 9º ao 12º versículo. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Deótrefes gosta de exercer
a primácia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, farei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsam da igreja. Amado, não imite o que é mal, senão o que é bem. Aquele que pratica o bem procede do Senhor Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu ao Senhor Deus. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunhos. E sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Vamos agora ao sorteio do último livro. O livro é 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. O capítulo é o capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicense. Contém 10 versículos, que diz assim, do 2º ao 5º versículo. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando vós em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus, o Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus o Cristo. Reconhecendo, irmãos amados, que o Senhor Deus é a vossa eleição. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora à revelação das ofertas, que eu irei ler para vocês, que é a revelação das ofertas. Ela te traz, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. A primeira fórmula, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira fórmula é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta fórmula é para você ter material de trabalho para receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A oferta é de número 36. Oferta de número 36. Em João 7,38 está escrito, e foi o próprio Senhor Deus quem falou para quem crê nele, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Apocalipse 22, 18 e 19. Por esse motivo, pedimos que examine com atenção em João 14, 23 e 24 e 26 e 27. E João 16, de 13 a 15 e Salmos 82. Pois como você será capaz de examinar nas Escrituras Sagradas, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que se o Espírito Santo não está te ensinando todas as coisas, é porque a fonte do seu segmento de fé espiritual não está sendo como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine você e o seu segmento de fé, pois isso é um mandamento do Senhor Jesus, o Cristo. Examine Mateus capítulo 7 e João 7, 24. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que estes capítulos citados foram anulados e também que a nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio dos 20 números, do qual eu pedi para que você mentalizasse o número de 1 a 20, escolhesse o número de 1 a 20, para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Você que escolheu o número 4 vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 3. Número 6 vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 12. Número 17 vai meditar no livro de Marcos, capítulo 4.
Número 7, vai meditar no livro de João, capítulo 11. Número 10, vai meditar no 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 16, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 7. Número 12, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Número 2, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 1. Número 18, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. Número 19, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Número 14, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Número 20, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Número 15, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Número 8, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 4. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 6. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 4. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Jó, capítulo 8. E você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. E por último, você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos agora às nossas finalizações finais. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber as orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana as orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde 6 horas e 48 minutos da manhã na igreja @igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na igreja @IG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na igreja Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus seja onde você estiver e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente. Após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo com as mensagens da hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembre-se que lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de emprego, trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra, para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar
independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% das escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha e Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam muitíssimos abençoados com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço imensamente a presença de cada um nesta live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na próxima live.